Em física, a primeira simulação que vou demonstrar vai ser sobre a adição de vetores. Então, esse é o endereço, Universidade do Colorado, e essa simulação é a adição de vetores. Então, já fiz o download e vou usar a aba ao lado para demonstrar a simulação. Lembrando que em física nós temos grandezas escalares, vetoriais, grandezas escalares apenas com módulo e unidade nós conseguimos descrevê-las. Então, por exemplo, a massa, 1 kg, 1 o módulo e quilograma a unidade. Temperatura, 200 Kelvin, então 200 o módulo e Kelvin a unidade. Ou energia, 100 joules, 100 o módulo e joule a unidade. Então, além das grandezas escalares, nós também temos grandezas vetoriais, que são grandezas que necessitam, além do módulo e unidade, necessitam aí de direção e sentido. Então, nada melhor para ilustrar isso como um vetor. Então, um vetor é um ente matemático que tem um tamanho, um módulo, um tamanho do vetor, e uma direção e sentido que pode ser representada por essa seta. Então, como exemplo em física, grandezas vetoriais como velocidade, aceleração, força, são grandezas comumente utilizadas na mecânica, e a ideia é demonstrar essa álgebra vetorial com esse software. Então, para designar a velocidade, podemos designar o módulo, a unidade e a direção e sentido. Então, nesse caso, o vetor ele vai ilustrar esse tamanho e essa direção e sentido dessa grandeza. Então, dando o exemplo aqui de uma velocidade qualquer, inclinada, então nós podemos demonstrar aqui o estilo dessa decomposição vetorial. Então, temos uma componente aqui desse vetor em x e uma componente em y. Ou outra forma, usando a ideia do triângulo retângulo para calcular as componentes, por trigonometria, ou mostrando ainda essa projeção desse vetor no x e no y. Então, podemos movimentar esse vetor, ilustrando essa projeção dele, e com isso aqui em física usamos muitas vezes quando existem vários vetores e quisermos fazer uma soma vetorial, a ideia é que se possa decompor esses vetores em x e em y para poder ir fazer essa soma. Então, eu vou colocar como nenhum aqui sem decomposição inicialmente, e vou dar uma ideia também de outra grandeza, seria o deslocamento. Então, nós usamos na webconferência um deslocamento de um objeto. Na verdade, foi um golfista que batia na bola e a bola tinha um deslocamento no sentido norte. Então, eu posso designar então, um vetor de deslocamento aqui para o sentido norte, como sentido positivo de y. Vou colocar uma grandeza um pouco maior, um módulo um pouco maior. Então, nós temos esse vetor aqui que está clicado em cima. Ele tem esse valor de resultante, 24. Por enquanto é só matemática, então não tem unidade aqui, é 24 unidades. Esse ângulo aqui é o ângulo em relação à horizontal. Então, se eu movimentar esse vetor, esse ângulo ele se reduz a zero quando ele está no eixo x. E voltando aqui, nós temos o mesmo vetor, 24. 3, 24, 25. Rx seria zero. E a resultante, então, seria somente a componente em y. Vamos tentar colocar um outro vetor, então, uma outra tacada nessa bola. Então, coloco outro vetor no final dessa seta. A ideia do exercício era um deslocamento no sentido sudeste. Então, 45 graus no sentido sudeste. Então, eu consigo colocar aqui esse vetor 45 graus. Então, essa é a inclinação em relação ao sentido x positivo e y negativo. E aí, o tamanho do vetor seria 17, com componentes 12 em x e menos 12 em y.
E adicionando outro vetor, nós colocamos aqui, né, no sentido sudoeste, também 45 graus. Né? Então, vamos colocar aqui 135, que é esse ângulo. Então, nós devemos saber a soma desse conjunto de vetores. Né? O programa ele apresenta aqui uma soma vetorial, né? Que essa soma nada mais é do que essa distância entre o início desse deslocamento e o final do deslocamento. Isso pode ser visto também com os estilos aqui, as decomposições vetoriais. Né? Então, se somarmos de forma isolada cada vetor a componente x e y, obrigatoriamente chegaremos nesse vetor resultante. Tá certo? Então, essa é uma simulação que é fácil de entender. E nós usamos aí de forma de uma álgebra vetorial, usamos aí o vetor unitário i, como no sentido x, na direção x, e o vetor j unitário na direção y. Então, seria j unitário positivo no y positivo e j unitário negativo no y negativo. E mesmo para o x. Seria o i unitário positivo para o x positivo e o unitário negativo para o x negativo. Tá certo? Então fico por aqui. Nessa simulação aproveitem para utilizar, para compreender um pouco melhor a questão da notação vetorial. Abraço. Olá pessoal, vou descrever agora alguns softwares, simulações que apresentam o conceito de cinemática. Então a universidade, que várias simulações estão disponíveis para download com esse endereço, a Universidade de Colorado. E nessa videoaula eu vou apresentar a simulação do homem em movimento, que descreve a posição, velocidade e aceleração durante o deslocamento de um homem. O movimento de projéteis, que destaca aí o lançamento de projéteis. E um movimento em 2D, que apresenta os vetores velocidade e aceleração durante o movimento de um objeto. Então, inicialmente, vou começar com esse movimento em 2D. Então, aqui na simulação, nós temos um objeto circular, uma esfera, e nós podemos aqui colocar alguns movimentos, né, com aceleração linear, de dois tipos, ou movimentos harmônicos simples ou circular. Inicialmente, eu vou movimentar com o mouse mesmo essa esfera, e nós podemos aqui demonstrar os vetores velocidade e aceleração. E está clicado aqui em ver as duas grandezas. Então, quando eu movimento essa esfera, eu consigo ver um vetor verde que designa a velocidade. Observem que o tamanho e o sentido e a direção tem a ver com o tamanho, a intensidade da velocidade e também o sentido da velocidade, né? Então, a gente pode observar esse movimento. Quando eu movimento rápido essa esfera, aparecem dois vetores, né? Um vetor v, que é a velocidade, e o vetor azul, que é a aceleração. Percebam que o vetor azul ele aparece na variação do movimento. Então, quando acelera, ele aparece, e quando desacelera. Então, nós podemos entender a velocidade como um sentido do movimento. Vai ter uma flecha do sentido do movimento. E a aceleração como uma variação do movimento. Então, quando ele inicia, ele acelera, e quando ele para, ele desacelera. Se eu colocar num módulo aqui já apresentado pela simulação, então ele tem uma aceleração linear, aceleração constante, observem. É constante o vetor azul e o vetor verde vai crescendo porque ele está acelerando. Então, uma aceleração constante que é um movimento uniformemente variado. Aqui eu posso clicar no movimento harmônico simples, que é um movimento de um sistema massa-mola, um movimento oscilatório. Então é interessante perceber essa mudança da velocidade e aceleração. Então o vetor verde, a velocidade, e o vetor azul, a aceleração.
Então essa esfera ela vai de um lado ao outro e existe uma variação, então, no velocidade aumenta, ela diminui, porque a aceleração ela vai para o outro lado, né? Então ela diminui a velocidade e isso acontece de um lado ao outro, esses vetores de velocidade e aceleração se alternando. No movimento circular, interessante perceber isso, né? O movimento circular, a velocidade, esse seria o movimento circular uniforme, onde a velocidade em módulo ela é constante, mas a direção e o sentido variam. Quando a velocidade varia ou em módulo ou em direção e sentido, existe uma aceleração. Nesse caso, a aceleração é a aceleração centrípeta. Ela está mudando a direção dessa velocidade. Então a aceleração é o vetor azul, que ela muda a direção da velocidade e faz com que ela faça esse movimento circular. Então esse software aqui ele faz essa compreensão aí desses conceitos que se confundem muitas vezes de velocidade e aceleração. Vou mostrar outro software agora. Então vamos demonstrar aqui o software que ilustra o homem em movimento. Então esse software aqui apresenta aqui os gráficos de posição, velocidade e aceleração. Então eu vou começar inicialmente com um movimento aqui de velocidade constante. Como o homem está na posição 10, vou colocar uma velocidade negativa aqui de menos 2 e dar o play. Então o gráfico velocidade constante, a posição diminui linearmente e a aceleração é zero. Então aqui a equação do movimento uniforme, uma equação no primeiro grau. Chegou na árvore, dá um pause e agora vamos mudar esse movimento, vou colocar a velocidade como zero e uma aceleração para o outro lado agora de 2 metros por segundo ao quadrado. Então o gráfico de aceleração apareceu uma variação, mas é constante a aceleração, a velocidade agora aumenta linear com o tempo e a posição ela tem um movimento parabólico. Então, de acordo aí com uma equação do segundo grau. Então, essa simulação aqui ela demonstra essas três grandezas durante um movimento aí uniformemente variado ou um movimento uniforme. Então, se pode trabalhar mais, discutir e entender melhor esses tipos de movimentos. E o próximo software seria o software que descreve aí o movimento de projéteis. Então, esse movimento de projéteis aqui, eu posso escolher qual corpo vai ser lançado. Pode ser bola de canhão, bola de golfe, abóbora, humano, um piano e até um carro. Posso escolher o ângulo de inclinação, girando aqui essa direção do canhão. Mudar a velocidade inicial em metros por segundo, um pouco mais rápido, Alterar a massa do objeto e o diâmetro dele. E posso incluir ou não a resistência do ar. Então, posso mudar essa posição aqui, a altura desse objeto, desse lançador de projéteis. E posso colocar o alvo também, sabendo, de acordo com as equações de cinemática, onde que ele vai chegar, de acordo com o movimento parabólico desse projétil. Aqui tem uma régua, eu posso dimensionar também alcance e altura, mas eu queria ilustrar aqui a questão seguinte. Então, quando lançamos um objeto qualquer, vamos colocar uma bola de canhão, vamos disparar. Aqui é uma velocidade muito alta, vamos colocar uma velocidade um pouco mais baixa. Vamos limpar e disparar. Mudar a inclinação, reduzir um pouco mais a velocidade. Vamos disparar. Aí. Então o movimento é um movimento parabólico. Nas equações da cinemática descrevem esse movimento. Então lembrando aí que no movimento no eixo X, horizontalmente, eu devo usar as equações do movimento uniforme. E verticalmente devo usar as equações aí do movimento uniformemente variado. Já que existe uma aceleração gravitacional que tende a mudar a velocidade a cada 10 metros por segundo em direção ao solo. Então, essa aceleração
todo objeto que vai subir, ele vai reduzir a velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo, tomando como constante a gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado, e ele tende a subir e depois ele desce e começa a acelerar a velocidade, né, a cada 10 metros por segundo. Então, queria ilustrar que não depende da massa do objeto. Então, no vácuo, se lançarmos objetos com pesos ou massas diferentes, eles vão cair no mesmo tempo. Essa foi uma experiência famosa do Galileu Galilei na Torre de Pisa, que talvez não tenha acontecido, virou um mito, mas ele soltou uma bola de canhão, uma bola de metal e uma bola de madeira, e as duas caíram ao mesmo tempo, né, ilustrando aí que não existe mudança aí, em relação à massa do objeto, né, então a queda vai ser a mesma. Então, se eu lançar aqui um piano, ele vai cair na mesma posição, certo? Eu vou colocar um pouco mais rápido a velocidade. Então, o piano, vou colocar uma pessoa, né, ou uma abóbora. Então, se houvesse vácuo, claro, desprezando todos os efeitos da resistência do ar, os objetos cairiam na mesma posição, tá? É claro que se eu colocar a resistência do ar aqui, e posso alterar o coeficiente de arrasto, dependendo da massa ou da área do objeto, isso vai se alterar. Então, uma bola de canhão, ela acaba não tendo muito efeito. Agora, um piano, ele vai sofrer uma alteração do deslocamento aí, em virtude da resistência do ar. Mas reforço, nas equações da cinemática, em questões de prova, quando se despreza as forças de atrito, então se considera que qualquer objeto, com qualquer massa, eles vão cair na mesma taxa de queda, ou seja, 10 metros por segundo a cada segundo. Então não influencia a massa do objeto. Somente quando consideramos resistência do ar, aí sim é importante considerar a massa, a área do objeto e o coeficiente de arrasto em relação a esse movimento em locais que não seja vácuo e existam moléculas de gases que vão interferir no processo. Então, esse software ele pode ser utilizado para colocar valores aqui e calcular para ver se realmente vocês estão entendendo aí a ideia de lançamento oblíquo e essa decomposição da velocidade, e o alcance e a altura máxima, o tempo de queda, né? Então se pode utilizar esse software para melhorar a compreensão desse fenômeno. E finalizando aí o conceito da cinemática, né? A cinemática é uma área da mecânica que descreve um movimento sem analisar a causa do movimento, né? Sem analisar as forças e torques e dispositivos aí que vão fazer com que algo se mova. Então, a cinemática ela vai descrever basicamente o movimento, né? Em termos de posição, em termos de velocidade, em termos de aceleração. Tá certo? Então é isso aí. Um abraço. Olá pessoal, vamos discutir agora alguns conceitos sobre mecânica, especificamente a área da dinâmica, onde destacamos aí as causas do movimento. Nesse caso, apresentaremos alguns conceitos de força, atrito e energia. Então, utilizaremos as simulações da Universidade do Colorado, especificamente a forças e movimentos, noções básicas, parque energético para skatistas e rampa, forças e movimento. Iniciaremos então com a forças e movimentos, noções básicas. Então, essa simulação nós podemos aí demonstrar aspectos da inércia, onde um corpo tende a ficar em repouso ou em movimento uniforme, desde que haja uma resultante das forças diferentes de zero, ou movimentos com atrito que demonstram aí o nosso dia a dia, mais propriamente dito, onde as coisas têm atrito e as coisas tendem a parar depois que elas são aplicadas alguma força, são jogadas para algum deslocamento.
Então, inicialmente aqui temos um indivíduo com um skate, tentando minimizar o atrito, e eu posso colocar estruturas com peso, mais peso ou menos peso, pessoas também para ilustrar esse processo. Então vou destacar a velocidade, vou colocar um objeto aqui em cima do skate e vou aplicar uma força para a direita. Então nesse momento aqui observe que a velocidade vai aumentando, tem uma força aplicada para a direita e sem atrito, então a velocidade aumenta linearmente. Quando eu tiro a força, a velocidade se mantém, já que não existe nenhuma força para reduzir essa aceleração, uma força contrária, então ele tende a continuar em movimento uniforme. Caso seja aplicada uma força para a esquerda, a velocidade diminui, né? Ou seja, existe uma desaceleração. Caso eu tire a força, a velocidade se permanece constante. Então demonstrando aí a inércia. Agora, quando eu uso o atrito, então percebam que a superfície aqui é irregular, né, apresentando essa ideia de dificuldade de movimentar um objeto pela irregularidade da superfície entre as duas estruturas, que designa o coeficiente de atrito, né? Nós temos o coeficiente de atrito estático e dinâmico, sendo que eles estão relacionados aí, na iminência do movimento ou durante o movimento. O coeficiente de atrito estático ele é um pouco maior do que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Ele tem a ver com a interface entre a estrutura e o solo que está sendo movimentado. Então, aplicando uma força nesse objeto agora, então, força aplicada, e agora aparece uma força de atrito. Percebam que ela vai aumentando da mesma forma que a força aplicada, até o momento onde existe a iminência do movimento. A força aplicada passa a ser maior, então a resultante para a direita aqui faz com que o bloco se movimente para a direita, aumentando a velocidade linearmente. Caso essa força aplicada diminua, até próximo à força de atrito, então a velocidade permanece constante. Agora, tirando a força de atrito prevalece e faz com que exista uma desaceleração nesse objeto. Então, essa simulação discute aí alguns detalhes aí da inércia e da força aplicada e a força de atrito, apresentando aí um aspecto da resultante das forças igual a zero ou diferente de zero e a implicação no sistema em movimento. Continuando, nós podemos demonstrar outra simulação. Bem, essa simulação é similar à anterior. Ela pode demonstrar então aspectos de esforço envolvidos nos objetos e uma força aplicada tentando movimentar esse objeto e detalhando aí a resultante e também a alteração desse plano inclinado aqui. Eu posso inclinar esse plano para demonstrar alguns aspectos aí desse movimento. Então aqui nós temos a força peso, força da gravidade, a força normal, que é uma força de reação do solo em relação ao objeto, e quando eu aplico uma força então nesse objeto, a força de atrito ela vai aumentando também, da mesma forma demonstrado anteriormente, até um valor máximo, onde existe um resultante diferente de zero. Aqui nós podemos então mostrar a resultante, então uma resultante lá diferente de zero. Então fica muito mais fácil perceber esses detalhes aqui dessa movimentação desse objeto. Clicando aqui nós podemos então, posso zerar limpar essa simulação, dar um pause, ela está rodando aqui, e posso ver também as forças que estão sendo aplicadas no objeto. Então, força aplicada, atrito, gravidade, força da parede e somatório das forças. Posso escolher o objeto também, até calcular o atrito desse objeto misterioso, mas eu vou escolher essa caixa mesmo e demonstrar novamente então, com os valores. Então percebam aqui embaixo aqui à esquerda, então eu vou aumentando aqui a força aplicada e a força de atrito vai aumentando até um valor máximo onde eu consigo aí, aparece uma resultante, um somatório diferente de zero que vai acelerar esse corpo.
também podemos fazer o seguinte, vou minimizar esse gráfico e agora vamos inclinar esse plano. Perceba então que aparece uma força de atrito agora com o plano inclinado. Essa força de atrito aqui é μ vezes a normal, né? E a normal então pelo plano inclinado vai ser uma componente aqui, né? Então nosso sistema de referência aqui é o sistema do plano inclinado. Então a normal, lembrando que é essa componente aqui da força peso, né? Então que nós resolvemos aí na webconferência. E para conseguir movimentar esse objeto, essa componente aqui horizontal da força peso, se ela for maior que a força de atrito, esse objeto vai se movimentar para lá. Então, se ele for igual à força de atrito, ele vai ter um movimento uniforme. Se ele for maior, ele vai se acelerar. Então, mostrando aqui, então, inclinando esse plano, aparece então uma resultante ali, né? Vamos empurrar de novo esse bloco. Vou dar um pause. Então aqui, ó, enquanto eu aumento o plano inclinado, aqui ele não está descendo porque está pausada a simulação, mas eu consigo então achar o valor máximo aqui, onde esse bloco vai ficar parado, né? Então um ângulo, né, que vai se manter parado, já que essa componente aqui ela ainda é um pouco menor que a força de atrito, tá certo? Então observem que a força peso ela se mantém para baixo e a força normal que vai se inclinando, né, em relação a perpendicular ao plano inclinado. É claro que se eu mudar esse objeto, eu posso colocar um objeto mais pesado, né? Então esse valor aí, como a força peso é muito maior, né, o atrito também é muito maior, então eu não vou conseguir aí deslizar esse objeto, vai ser um valor mais alto. Então a força de atrito, essa componente aqui, então se essa componente for maior ou igual do que a força de atrito, vai movimentar esse objeto. Então o plano inclinado ele foi muito utilizado aí na física e é um modelo muito comum utilizado, já que ele consegue aí demonstrar essas forças atuantes no objeto e ilustrar com a força de atrito e essa força-peso e o sistema de referência inclinado aqui decompondo a força-peso nesse sistema de referência que seria Y aqui e X aqui. Tá? O plano inclinado foi importante, o Galileu Galilei utilizou esse plano para poder ilustrar e conseguir calcular uma aceleração um pouco menor nos seus experimentos, né? O Galileu Galilei foi o pai da ciência moderna, já que ele possui hipóteses e experimentação. Então ele usou as duas coisas, método dedutivo e indutivo, para poder chegar na expressão que relaciona posição e tempo ao quadrado na queda de objetos. Então ele usou o plano inclinado, porque ele não conseguia calcular verticalmente, já que era muito rápido a queda dos objetos. Ele usou um plano inclinado para reduzir a aceleração de forma que inclinada. Tá certo? Então essa simulação deixa para vocês darem mais uma olhada. Então aqui fica muito mais visual, né, a compreensão dessas forças nesses objetos. E finalizando, queria demonstrar um conceito aqui de energia potencial, cinética e mecânica. Então aqui nós podemos criar pistas de skate, né? Eu posso criar uma pista para esse skatista poder deslizar, posso colocar atrito, né? Então criando uma pista de skate aqui. Então lembrando dos conceitos de energia potencial, cinética, que são energias compõem energia mecânica. Então nesse ponto aqui, quando eu coloco o skatista, ele tem uma energia potencial e ela se converte em energia cinética de acordo com a redução da energia potencial. Posso mostrar alguns, vou colocar novamente aqui, alguns gráficos de barra, né? Então aqui está sem atrito inicialmente, então essa energia total seria energia mecânica e existe uma conversão aqui. Aqui ele caiu porque a altura foi maior, né? Então essa altura aqui é maior do que essa. Vou aumentar lá. Então,
existe uma conversão então, de energia potencial em cinética nessa simulação. Quando a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta, né, e vice-versa. Também posso colocar atrito nesse dispositivo aqui. Então posso colocar atrito, né, e esse atrito, quando visualizamos no gráfico, aparece como energia térmica, né? Então essa energia acaba se perdendo, uma energia dissipativa que faz com que ele pare. Então a força de atrito ela vai gerar um trabalho negativo nesse movimento. Então, colocando de novo lá, ó, percebam que a energia potencial ela é só a energia que o skatista tem nesse momento. Quanto mais alto eu coloco, mais ele ganha energia potencial, né? E essa energia então vai se convertendo em energia cinética e também energia térmica, já que é um trabalho da força de atrito, é um trabalho que dissipa energia, já que a força é a força-peso num sentido e o atrito no outro sentido. Então ela vai ser um trabalho negativo aí, né? Então essa simulação aqui ela descreve também esse detalhe, a energia. Deixo vocês também darem mais uma simulada alguns fenômenos para poder entender um pouco melhor esses conceitos aí da energia. Até mais então. Bem, eu gostaria de discutir brevemente aqui alguns conceitos sobre referencial inercial e não inercial. É um assunto que não está no escopo desse material, desse livro-texto, mas achei pertinente destacar aqui nessa videoaula. Então, um menino empurra um carrinho com velocidade constante ao longo de uma superfície horizontal. Dentro do carrinho encontra-se uma esfera de massa m suspensa por um fio. Nessa situação, o fio pende na vertical, pois as situações de movimento com velocidade constante de repouso são dinamicamente semelhantes, né? Então, resultante das forças é igual a zero. Ao empurrar o carrinho com aceleração constante, o menino constata que o fio se afasta da vertical de um ângulo θ, permanecendo nessa posição. Tá? Então, primeiro aqui figura velocidade constante ou em repouso. Para quem estaria dentro do carrinho, então não existe força nesse carrinho, então a gente chama que é um referencial inercial, né, dentro do carrinho, já que velocidade constante ou repouso a resultante das forças é igual a zero. Já nesse momento aqui, dentro do carrinho existe uma aceleração, né? Então quem estivesse dentro do carrinho poderia se considerar no referencial não inercial, já que existe uma velocidade que está variando. Então nós podemos pensar no nosso caso, nós estamos em repouso ou em movimento agora. É uma questão relativa que depende sempre do referencial, né? Então referencial à Terra, estamos em repouso. Agora, se pensarmos em relação ao centro da Terra, estamos rodando junto com a Terra com uma velocidade aí, de mais de 1000 km por hora. Em relação ao centro do universo, uma velocidade muito alta. Então, o referencial é importante para designar e descrever objetos na mecânica. E aqui eu queria destacar duas situações especificamente aplicado a esse referencial, tá, com aceleração constante, pensando inicialmente numa pessoa que está fora observando de fora, né, esse movimento do pêndulo aqui, desse peso, e uma pessoa que estivesse dentro dessa caixa como um referencial não inercial. Tá? Então avaliar o ângulo para duas situações diferentes aí. Para a mesma situação, desculpa, mas com perspectiva de referencial inercial e não inercial. Então, o referencial inercial, então quem está fora do carrinho, inércia, né, pensamos o seguinte: a resultante das forças ali é diferente de zero, já que existe uma aceleração. Então a resultante é igual a m vezes a. Então, analisando as forças presentes nesse sistema, nós temos a força peso para baixo, a força atração na direção do fio, sentido para cima, e o ângulo θ. E aqui a aceleração.
Decompondo essa tração, nós temos uma componente aqui horizontal, t seno de θ, uma componente vertical, t cosseno de θ. Então, horizontalmente, nós temos uma resultante aqui, né, que é diferente de zero. Né? Então, t seno de θ é igual a m vezes a. E verticalmente a resultante é zero. Então, a resultante em zero, t cosseno de θ, mg. Então, nós chegamos aqui dividindo essa expressão por essa. Né? T divide por t, corta, seno por cosseno da tangente, corta massa com massa, vai ficar a sobre g. Então, tangente de θ é igual a sobre g. O ângulo, então, vai ser o arco da tangente da aceleração pela gravidade. Então, esse é um dispositivo que chama um acelerômetro. Né? Ele pode ser construído de forma caseira para medir a aceleração. Né? Com um valor desse ângulo aqui, se consegue saber a aceleração acima da gravidade do local. Agora, pensando de forma não inercial, o que nós teríamos aí? Não inercial estaria dentro da caixa. Então, imagina que eu estivesse dentro da caixa, num referencial acelerado, mas eu não tenho noção do entorno, da parte externa. Então, nesse momento, como eu não sei que está acelerado esse objeto, né? Eu estou no referencial não inercial dentro da caixa, então ele não está acelerado, eu estou dentro da caixa, então a minha perspectiva é de dentro da caixa, a aceleração seria igual a zero, certo? E apareceria uma força fictícia nesse objeto, força fictícia. Decompondo essas forças, nós temos de novo lá, né? Então uma componente aqui vertical da tração, t cosseno do ângulo, e horizontal, t seno do ângulo. O peso, verticalmente, no sentido para baixo, e a força fictícia à esquerda. Então, equacionando, resultante em y igual a zero, como havíamos feito antes, a mesma expressão, e agora a nossa resultante em x é igual a zero, já que nosso referencial é não inercial, eu não sei que ele está acelerado, estou dentro do referencial que a minha percepção é como se fosse natural, aquela força fictícia, então o resultante é zero. Então, t seno do ângulo menos a força fictícia vai ser igual a zero. E equacionando aqui, nós temos que essa força fictícia é uma força então que vai ser aplicada a uma massa e uma aceleração. Então, tem uma massa, né, m vezes a. Então, chegamos na mesma expressão, né, dividindo essa por essa, chegamos à expressão anteriormente. Tá? Então, de uma forma diferente, chegamos no mesmo resultado. Então, essa é a perspectiva de referencial inercial e não inercial. É um assunto complexo. O Einstein utilizou esse conceito para esboçar a relatividade geral, sabendo que, e postulando que não existe diferença entre um referencial acelerado de um referencial sujeito ou exposto a um campo gravitacional. Então seria análogo uma situação onde uma pessoa estivesse acelerada num elevador ou dentro do elevador num campo gravitacional com o mesmo valor de aceleração. Então isso é análogo. Então nós podemos exemplificar isso no nosso dia a dia como um exemplo simples dentro de um carro. Então, durante a curva, existe uma força centrípeta, durante o referencial inercial, força centrípeta que está entre os pneus e o solo. E a pessoa dentro do carro ela sente o movimento pela inércia. Então ela tende a continuar o movimento, ela tende a ir para o lado oposto do movimento. Agora, pensando no referencial não inercial dentro do carro, essa pessoa então ela estaria sujeita a uma força fictícia que chama força centrífuga. Então, uma força centrífuga é uma força fictícia que aparece em referenciais não inerciais em movimento circular. Então, é a diferença aí dessas duas concepções de referencial inercial e não inercial. Outras situações, como a órbita de satélites e astronautas na nossa órbita, são exemplos aí que acontecem a força centrípeta e a força centrífuga. Tá?
tá certo? Mas esse é um assunto que não cai na prova, só para ilustrar esses conceitos aí de referencial inercial e não inercial.